escravidão no Brasil, ela começou ainda no meados do século XVI. Conforme o tempo foi passando, os portugueses foram aumentando o volume de escravizados e depois, já no final do século XVIII, essa região começa a ser ocupada e ser organizada através do seu território. A coroa portuguesa queria muito ocupar isso daqui. E essa situação também ela vai se ampliar muito a partir da chegada da família real portuguesa em 1808 e Dom João começa a estruturar e a incentivar o cultivo do café nessa região. O café ele chega no Vale do Paraíba ainda no século XVIII, principalmente na região de Resende, na região de São João Marcos, e ele vai se expandindo com muita força por vários motivos, né? Primeiro porque havia uma demanda externa para esse café produzido no Brasil para exportação, um incentivo do próprio governo, de próprio Dom João VI, no desenvolvimento da cultura do café. O cultivo do café, ele exigia uma grande quantidade de mão de obra. E aí, os grandes proprietários, incentivados pela coroa portuguesa, acabam por aumentar ainda mais o número de escravizados a serem utilizados nas lavouras aqui da nossa região. Valença, ela vai ser uma cidade muito estratégica, porque ela fica no meio do caminho entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui foi construída uma grande infraestrutura de estradas, a estrada do comércio, a estrada da polícia, e por aqui passava muita gente, passavam muitos comerciantes, e aqui se estabeleceram grandes propriedades rurais. O principal vetor de povoamento da cidade de Valença, do distrito sede, foi o caminho do comércio. Saint-Hilaire deixa claro isso quando ele fala, só tem 20 casas, a maioria é venda, para atender a demanda dos viajantes, né? Eu imagino a saga desses tropeiros de fazer o transporte do café, porque não tinha plástico no século XIX, essas lonas de plástico, né? O que você tinha era feito de couro, aqueles bolsões feitos de couro, protegido por couro de animais, né? Então, o desafio era o transporte. Esse foi o mega desafio, porque você tinha que transportar para levar para o Rio de Janeiro o café, né? Imagina as estradas, quando dá um pouquinho de lama, como que se escorrega a gente andando, cavalos também, mulas, carro de boi. Imagina no século XIX. E o outro problema, a colheita era de todo mundo ao mesmo tempo. A secagem de todos ao mesmo tempo. E, obviamente, o transporte também era, naquela época, muito solicitado. Esse vale foi um formigueiro de gente. E o interessante é que a cidade de Valença chegou na década de 1860 a um número incrível de 70% da população ser de-escravizados. Na época, era aproximadamente 44 mil pessoas que viviam aqui. Isso é um número bastante grande naquela época. E 70% era esse número de escravizados, que era para abastecer a lavoura. Essas pessoas que representavam 70% da população, por algum motivo acabaram sendo esquecidas. Quando você olha para a cidade de Valença e outras cidades do Vale do Paraíba, você não encontra qualquer tipo de menção a essas pessoas, a esses escravizados. Parece que eles foram esquecidos, que eles foram invisibilizados de alguma forma. Uma coisa que acontecia e que pouca gente sabia é que aqui existia um mercado de escravizados. Era nesse espaço aqui? Era exatamente nesse espaço. Eles eram trazidos do Rio de Janeiro e eles eram colocados aqui à exposição para serem vendidos. O senhor falou um pouco aí sobre as estradas, né? A estrada sempre é muito importante para qualquer movimento de comércio, inclusive até de comércio de escravos, infelizmente. Mas quais eram as estradas que passavam aqui? O senhor falou sobre a estrada da Polícia do Comércio. Explica um pouco o porquê dessas estradas. Bom, as estradas elas serviam para dar uma infraestrutura para animar os grandes proprietários. Por quê?
Primeiro, que eles não queriam, eles não estavam seguros para plantar café. A gente tem vários indícios, várias pesquisas que já mostram isso. E Dom João, então, manda construir essas estradas. Primeiro, o caminho do comércio, que vai ligar o caminho velho ao caminho novo, da antiga Estrada Real, e depois a Estrada da Polícia. Um grande antagonismo é que a Estrada da Polícia, construída em 1817, ela foi construída a mando do Intendente-Geral de Polícia, o desembargador Paulo Fernandes Viana. O Paulo Fernandes Viana, inclusive, tinha propriedade aqui em Valença. Ele mandou construir a estrada passando nas portas da sua propriedade, mas o Paulo Fernandes ele era contra a escravidão. E em 1809 ele fez um relatório extenso para Dom João VI falando por que não deveria haver mais escravidão, que a escravidão só geraria ainda mais desconforto, geraria ainda mais revolta e que era uma coisa que não tinha praticidade para a polícia. Mas, adivinhem, ele usa na construção da Estrada da Polícia uma grande quantidade de mão de obra escravizada. A gente veio para um outro lugar aqui, né, que é ao lado da catedral. Porque quem não sabe, Valença era uma das cidades mais importantes, né? Tinha figuras assim das maiores autoridades do país aqui, né? E que ajudou, e que os nomes deles, né, inclusive estão nas ruas, em prédios, em vários lugares aqui, em praças. Mas hoje nós estamos tentando entender um pouco da mão de obra, de quem realmente colocou a mão na massa. E essas pessoas construíram vários prédios, né? Inclusive a Catedral de Valença, a Câmara também dessa época, professor? Sim. Exatamente isso. Se você rodar pela cidade, você vai ver os nomes dessas pessoas. Dos condes, dos viscondes, dos marqueses, pessoas que ajudaram a fundar o Império do Brasil, que tiveram uma grande importância política. O que ninguém vê é aquela construção que não tem nenhuma menção a quem participou daquilo ali. Essas construções são muito bonitas em estilo neoclássico, algumas em neogótico e algumas até em estilo colonial mesmo. Mas quem construiu isso tudo? Foram os escravizados. Então, quem olha para a imponência da igreja, que tem paredes muito espessas, não imagina que aquilo ali foi construído com o suor dos escravizados. Uma outra curiosidade, por exemplo, na igreja era necessário que houvessem mestres artesãos para poder esculpir as pedras, esculpir algumas imagens, esculpir alguns entalhes, e muitos desses indivíduos eles eram negros, às vezes livres e às vezes até escravizados. Uma outra característica que existia aqui na nossa região é que muitos negros, eles também atuavam como uma espécie de arquitetos, ajudando a projetar e a construir esses prédios. Então você tinha um arquiteto principal, obviamente, mas você também tinha esses negros que já tinham experiências de algum local, alguns vindo de Minas Gerais, outros porque já vinham de outra região do Brasil e ajudaram a construir, a projetar. Outra coisa que também existia, que você tinha aqui os mestres de música. O mestre Raposo, por exemplo, ele era negro. E era ele o responsável por ensinar grandes músicas aqui, grandes personagens da nossa região. E essas pessoas acabaram ficando esquecidas. E em algum momento, esse esquecimento foi algo que foi criado depois? Ou na mesma época já não se registrava, igual assim, até esses personagens negros que eram mais importantes nesse cenário, né, igual assim, esses engenheiros, mesmo assim, naquela época não existia registro deles? Bom, eu acredito que existem dois fatores muito importantes que a gente precisa destacar aqui. O primeiro deles é a questão da estratégia da coroa portuguesa de apagar a identidade dos escravizados, principalmente anteriormente aqui. Um escravizado, quando vinha de África para cá, a primeira coisa que chegava aqui, ele ganhava uma matrícula, perdia o seu nome original e ganhava um número. E aí, chegando na cidade ou para onde que ele iria, ele ganhava um nome português e uma designação do porto de onde ele supostamente teria vindo. Então você tem Manuel Congo, que é um caso muito famoso aqui. Manuel Congo, Manuel, nome português, Congo seria supostamente o porto de onde ele foi embarcado para o Brasil. E quando esse escravizado nascia aqui, ele recebia a designação de crioulo, ou seja, nascido aqui na terra. Como o caso da Mariana,
crioula. O outro fato que eu acredito que seja muito preponderante é a questão da teoria da eugenia e do branqueamento. O Brasil ele começa um processo de branqueamento já a partir da década de 1850, trazendo imigrantes europeus. E eu tenho uma fala num jornal do Visconde de Baipendi, que foi um desses que impediu que a escravidão acabasse mais cedo, ele falando que era muito importante trazer imigrantes europeus aqui para, entre aspas, melhorar a raça. Todo esse processo de branqueamento não era simplesmente para poder apagar como se fosse por vergonha de ter escravizado outro ser humano. Não, era simplesmente para poder purificar a raça. Exatamente. Como aconteceu na Alemanha nazista. Exatamente. A teoria é a mesma. Tanto é que existe um quadro muito famoso de um pintor espanhol chamado A Redenção de Can, que você vê exatamente isso. Você vê uma senhora negra levantando a mão para o céu, agradecendo que você vê a filha dela já morena, casada com um imigrante europeu, e nasce uma netinha branca. Esse era o sonho do embranquecimento no Brasil, que ganha força, sobretudo na década de 1880, e que vai ser muito forte durante a primeira metade da República no Brasil. Então, aqueles grandes personagens negros, aqueles indivíduos negros, eles foram sendo deixados para trás ou foram, de alguma forma, branqueados pela historiografia brasileira. Um grande exemplo disso é o pai da nossa literatura, Machado de Assis. Durante muitos anos, achava-se que Machado de Assis era branco. Na verdade, ele era um mestiço, ele era um mulato. E assim como tantos outros, por exemplo, Joaquim Saldanha Marinho, que foi presidente aqui, inclusive era quem dava nome à rua, que é a atual Rua dos Mineiros. Ele era negro, foi um dos grandes juristas do Brasil, um dos grandes mestres maçons do Brasil e foi esquecido. O presidente Nilo Peçanha, as pessoas falam, o Brasil nunca teve um presidente negro. Sim, o Brasil teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Bom, professor, com toda essa história, com toda essa riqueza, mesmo com todos os tempos para cá, qual a importância da gente conhecer esse legado que todos esses africanos e descendentes deles deixaram para a gente aqui? Porque foi a mão de obra, foi a criatividade deles, por muitas vezes, né, que construíram todas essas cidades aqui, Valença, Rio das Flores, Vassouras, Barra do Piraí, toda essa região aqui foi construída por essa mão de obra. E qual a importância da gente buscar conhecer e saber mais dessas pessoas? Bom, quando nós andamos pela cidade, os nomes deles não estão pela cidade. O nosso papel é lembrar que essas pessoas estiveram aqui, que elas fazem parte da nossa história, fazem parte de quem nós somos, fazem parte da nossa essência, da nossa cultura. E nós precisamos mostrar, sobretudo para os mais jovens, o quanto a nossa sociedade ainda precisa caminhar. Porque às vezes a gente fala de teorias de branqueamento na Europa, mas isso também aconteceu aqui. Então nós precisamos entender a nossa história, entender quem nós somos. E é por isso que nós precisamos falar, é por isso que eu pesquiso esses assuntos, para que isso cada vez mais chegue até as pessoas. Óbvio, a gente não vai só falar do negro, mas a gente também precisa falar do negro, porque durante muitos anos não se falou. Então, falar do negro, falar dessas pessoas que foram escravizadas, é também falar sobre a nossa história, para que a gente não cometa os mesmos erros.